Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Curva a tua cabeça e vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos guie na reflexão da sua palavra. Senhor, tua palavra está aberta, tua palavra está aqui diante de nós. Nós pedimos a ti que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aplique ela em nossas vidas, aplique ela em nossos corações, para que de fato, Senhor, possamos cultuar a ti, buscar uma vida mais íntima contigo, de uma devoção mais plena, mais dedicada e mais fiel, que é isso que o Senhor quer de todos nós. É nosso pedido a ti, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 16, né? O que acontece aqui? A gente tem aqui Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você tem aqui o famoso Sermão da Montanha, né? Ou, como diz alguns estudiosos, você tem aqui as normas do rei, né? Que no caso é Jesus. Você tem aqui as normas do reino de Deus. E aí Jesus vem falando, né? Vem explicando, por exemplo, vem chamando seus discípulos de bem-aventurado. Felizes são aqueles, por exemplo, que choram, né? Felizes são aqueles, por exemplo, que são perseguidos pelo nome dele. Vai dizer que os discípulos são sal e luz do mundo. E tantos outros ensinamentos do reino. Você tem aqui um rei que ensina aos seus súditos como devem viver nesse reino, que é o reino celestial. E nesse reino, capítulo 6, a partir do versículo 5, você tem como o servo, como o súdito, ele porta-se, vamos dizer assim, diante desse rei. Não é qualquer rei, é um rei divino, é um rei eterno. Como é que esse súdito, como é que esse servo desse rei deve ir diante dele, deve pedir algo a ele? E é o que ele vai dizer a partir dos versículos de 5 até o versículo 15, né? E aqui ele nos ensina aqui alguns princípios sobre como chegar diante desse rei, no caso, sobre a oração. Versículo 5, você tem aqui a primeira lição, né, dele, quando ele diz, capítulo 6, versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então, a primeira lição que Jesus coloca de como proceder diante do rei, no caso desse reino divino, desse rei divino, a gente não pode, por exemplo, quando você vai orar, você não pode querer glória para si mesmo. Não é suas palavras, não é o fato de você vai orar e talvez alguém passe, ache bonito você orando, ache suas palavras lindas, e aí com isso você querer glória para si mesmo. O ponto não é esse. Não é para você ser visto por homens, mas sim por Deus. Não é a sua oração que vai, por exemplo, chamar a atenção de Deus. O ponto não é esse. Jesus está mostrando aqui para a gente que a gente tem um foco quando a gente ora, que é Deus. Não é você mesmo. Não é, por exemplo, a semelhança aqui do fariseu, né, do publicano, naquela parábola de Jesus, quando ele chega e diz, eu dou esmola, eu oro tantas horas, eu sou fiel, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Não sou como esse pecador aqui, como esse publicano pecador. E aí o coitado do pecador está lá, nem consegue olhar para o alto e diz, Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me. O que Jesus vai dizer ali é que aquele fariseu,
aquele homem da lei orava de si para si mesmo. Esse aqui é o mesmo ponto. A gente não pode orar querendo glória para si mesmo. É como se a gente orasse para os homens. É como se o Deus da nossa vida fosse o próprio homem e não o Deus eterno. Primeira lição da oração aqui de Jesus é: a gente não deve buscar glória dos homens. Daí vem aqui uma notinha, né, de rodapé, vamos dizer assim. Às vezes quando a gente é chamado, por exemplo, para orar, pregar, sei lá, dar uma palavra, um exemplo. Geralmente a gente diz assim: poxa, eu não vou, né, porque eu tenho vergonha e algo do tipo, né? A gente não pode dizer isso. O que você vai fazer, o que você vai dizer não é para os homens, é para Deus. Seja com palavras bonitas, feias, gaguejando, errando, não importa. É para Deus que você está fazendo isso e não para os homens. Portanto, não tem desculpa, para nós mesmos, né? Segunda lição, está aí versículo 6. Jesus vai dizer, né? Mas quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus não está criticando aqui, ele não está dizendo que é errado você orar em público, por exemplo, que é o que a gente faz aqui. O que ele está tentando mostrar aqui é o ponto central, mesmo da oração em público, versículo 5, é Deus. Do mesmo jeito, versículo 6. O ponto central da oração, e agora a oração em secreto, é Deus. É Deus quem tem que ver a sua oração. Por isso, por exemplo, quando você está em oculto, quando você está no seu quarto, você não ora bonito. Você vai orar para Deus chorando. Se você estiver com raiva, você vai orar daquela forma. Você vai usar a expressão daquela forma. Você está diante de Deus, não é diante do homem. E aqui a gente tem, por exemplo, a importância de um momento devocional, né? Que é o que Jesus diz: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, ora a teu pai. Você tem aqui a importância do devocional. A gente perde muito com isso, né? Talvez por causa do nosso trabalho, né? Às vezes tem gente que trabalha, estuda, e a gente perde bastante isso, né? Devocional. A gente precisa cultivar isso. Precisa se tornar hábito na vida da gente. Perceba que isso aqui não é opcional, isso aqui é uma ordem. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Segunda lição, versículos de 7 a 8, né? Ele fala aqui de vãs repetições, de uma oração vazia, uma oração sem sentido. É como se, por exemplo, você dissesse para uma planta e dissesse assim: planta, por favor, me abençoe, né? Planta, ouça a minha oração, planta, me livre de um socorro, me livre, sei lá, dos 8, o servo de Deus. Ele tem que fazer a oração a Deus, que é o versículo 5, que é ele... versículo 6, que é ele que vai recompensar aquele que o busca. Precisamos ser semelhantes ao nosso Pai que está no céu. E aí, deve orar entendendo que Deus é a nossa uma vida de mais devoção. Ele começa, versículo 9, a famosa oração modelo, ou a oração do Pai Nosso, né? E aí, a partir do versículo 9, tendo já isso em mente, Jesus vai dizer o seguinte: está no céu, santificado seja o teu nome. Que em momento algum você tem aqui alguém orando para si mesmo, alguém orando, por exemplo, para trazer glória para quanto o abençoasse. Pelo contrário, você tem aqui uma oração focada em Deus, direcionada a Deus, por exemplo, como Pai, né? Indica, obviamente, a nossa redenção. A gente só pode chamar Deus de Pai. A gente só consegue reconhecer essa santidade de Deus por meio da sua palavra. E isso vem por meio da nossa redenção, tendo Ele como Pai. Seja feita a tua vontade, assim como na terra, assim na terra como é no céu. Vontade assim na terra como no céu.
A ideia aqui é um pedido para que Deus estabeleça o seu reino, né? Para que Deus julgue, para que Deus traga justiça sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que necessitam. Perceba que tudo isso aqui diz respeito àquele que entende, primeiro, que a oração não é feita para si mesmo. A oração, se aquele que estivesse orando fosse tudo isso. Deus é o foco de tudo. Isso muda a nossa relação com Deus, a forma com que a gente lida com Deus. E aí perceba, a gente está orando, a gente está falando, não é com qualquer pessoa, é com os. Versículo 11. Com isso em mente, reconhecendo que Deus é soberano, né? Aí vem o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores, né? Você tem aqui duas coisas. Primeiro, versículo 11, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia aqui é de confiança, né? Por que a gente confia? Ele é santo, o reino dele é estabelecido, a vontade dele é feita. Tudo isso por quê? Por que a gente reconhece tudo isso? Versículo 5. Não estamos diante de qualquer pessoa, estamos diante de Deus. Por isso nossa oração não é feita de si para si mesmo. Por que a gente consegue descansar em Deus, colocar todo o nosso caminho diante dele? Porque ele é o nosso Pai. Por que a nossa confiança é aumentada? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Perceba que você sai aqui de um total reconhecimento do agir de Deus, versículos de 9 a 10. Com isso em mente, essa confiança, essa esperança em Deus, por isso a gente coloca todo o nosso dia a dia diante dele, versículo 11. E aí, versículo 12, a gente consegue, por exemplo, praticar o que a gente viu nos versículos de 9 a 10, que é, se eu perdoo alguém, é porque eu tenho Deus como Pai. Se eu perdoo alguém, é porque eu sei que Deus é santo. Se eu perdoo alguém, é porque eu sei que isso é a vontade dele. Se eu perdoo alguém, é porque eu estou no reino dele. Por isso que eu descanso nele. E aí, versículo 14, né, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se vocês não perdoarem as vossas ofensas, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A conclusão você tem aqui numa espécie de advertência, né? Se a gente não perdoar aquele que nos feriu, a gente não pode, por exemplo, orar e dizer que a gente confia nosso dia a dia a Deus. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente não pode orar, por exemplo, versículo 10, dizendo que Deus faça a sua vontade. A gente não pode orar, por exemplo, dizendo que o reino de Deus, pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido. Do mesmo jeito, a gente não pode orar dizendo que santificado é o nome de Deus. Da mesma forma, a gente não pode orar dizendo que Deus é nosso Pai. Com isso em mente, nossa oração será vazia, nossa oração será de si para si mesmo. E nosso devocional, versículo 6, não fará sentido algum. Perceba como tudo está conectado aqui. Estamos diante de um rei que exige nossa obediência. Não é opcional, é uma ordem. Tudo está conectado um ao outro. E por fim, nós não estamos diante de qualquer ser. Estamos diante de um rei, do Rei eterno, do governante de todo o universo. Vamos orar, vamos ficar de pé. Curva a tua cabeça e oremos. Senhor,
diante de Ti expomos, desde o momento que chegamos aqui, expomos diante de Ti nossos pedidos, colocamos diante de Ti o nosso coração, assim como nós fazemos todos os dias, em especial quando a gente se reúne aqui como igreja para cultuar a Ti. Expomos diante de Ti todos os pedidos, expomos também diante de Ti a nossa confiança, sabendo a quem oramos, sabendo que nosso coração pode descansar na Tua presença. E mais uma vez, colocamos diante da Tua presença, Senhor, a irmã Socorro, o sobrinho da irmã Socorro, o Israel, a irmã Inês, o seu Nacélio, o Beto, a Nice, o Nilberson, que pede aqui por vida espiritual. Também coloco diante de Ti minha vida. Coloco diante de Ti, Senhor, também a vida de toda a Tua igreja, a nossa vida diante de Ti. Sabendo, Senhor, que podemos descansar em Ti. Que se nós necessitarmos de cura, sabemos que o Senhor é grande, poderoso, justo, soberano. E que se for de acordo com a Tua vontade, o Senhor trará a cura. Se for problemas espirituais, descansamos em Ti, porque temos o sangue de Cristo derramado no Calvário, que nos libertou dos nossos pecados. Descansamos em Ti, Senhor. Colocamos perante a Tua face todo o nosso coração e pedimos a Ti, faça a Tua vontade, Senhor. Que não seja a nossa. Nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que pedir, mas sabemos que podemos descansar em Ti, Senhor. Atende nossas orações, atende nosso clamor, Senhor. Nos dá mais sabedoria, que tanto precisamos diante desse mundo que só piora e vai piorar. Pedimos a Ti que o Senhor nos conduza para uma espiritualidade mais profunda, mais fiel, mais dedicada a Ti. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa a nossa mente. Limpa nosso caminho. Nos guia, Senhor, para esse caminho de santidade, para esse caminho de uma vida verdadeira diante de Ti. Nos guia, Senhor. Nos proteja, nos guarda. Proteja a nossa família. Proteja as crianças do Brasil, desse mundo. Proteja a nossa nação, Senhor. Proteja a Tua igreja. É nosso pedido a Ti. Em nome de Jesus. Nos guia para as nossas casas. Nos dá um final de semana cheio da Tua presença. E que domingo possamos estar aqui de novo, cultuando, louvando e adorando ao Teu nome. É nosso pedido a Ti, pelo poder do Santo Espírito de Deus, e em nome de Jesus, e nele Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.